O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Finalização do capítulo 600 e capítulo 601. Valtorta descreve o que Jesus lhe disse no dia 17 de fevereiro de 1944, referente ao episódio da ceia. Do episódio da ceia, além da consideração da caridade de um Deus que se faz alimento para os homens, vem em evidência 4 ensinamentos principais. Primeiro, a necessidade para todos os filhos de Deus da obediência à lei. A lei dizia que se devia, pela Páscoa, consumir o cordeiro, segundo o ritual dado pelo Altíssimo a Moisés. Eu, filho, disse Jesus, eu, filho verdadeiro do Pai verdadeiro, do Deus verdadeiro, eu não me julguei, por minha qualidade divina, estar isento dessa lei. Eu estava na terra como um homem entre os homens e mestre dos homens. Por isso, eu devia cumprir meu dever de homem para com Deus, como e melhor do que os outros. Os favores divinos não eximem da obediência nem do esforço de procurar uma santidade cada vez maior. Se comparardes a mais excelsa santidade com a perfeição divina, sempre a encontrareis cheia de defeitos e por isso obrigada a esforçar-se a si mesma para eliminá-los e a procurar atingir em um grau de perfeição, tanto quanto for possível, semelhante ao de Deus. Segundo, o poder da oração de Maria. Eu era Deus feito carne, uma verdade que, por ser sem mancha, possuía a força espiritual para dominar a carne. Contudo, eu não recuso, mas, pelo contrário, até invoco a ajuda da cheia da graça, e qual, mesmo naquela hora de expiação, teria encontrado, é verdade, o céu fechado sobre sua cabeça, mas não tanto a ponto de ela não conseguir arrebatar dele um anjo. Ela, rainha dos anjos, para o conforto de seu filho, não para ela, pobre mãe, pois também ela teve que sentir o sabor amargo do abandono do pai, mas por aquela sua dor oferecida para a redenção. Ela me conseguiu a graça de poder passar pela angústia do Horto das Oliveiras e de levar a termo a paixão em todas as suas multiformes asperezas, das quais cada uma estava destinada a lavar uma forma e um meio de pecado. Terceiro, o domínio sobre nós mesmos e a aceitação do sofrimento pela ofensa, que é a caridade mais sublime de todas, e que pode ser praticada unicamente por aqueles que fazem de sua vida a lei da caridade, que eu tanto havia pregoado, e não só pregoado, mas praticado realmente. O que tenho sido para mim ter comigo à minha mesa, o traidor, ter de dar-me a ele, de humilhar-me diante dele, de dividir com ele o cálice ritual e pôr os meus lábios onde ele havia postos dele, e fazer que minha mãe fizesse o mesmo. São coisas em que vós nem podeis pensar. Os vossos médicos discutiram e ainda discutem sobre o meu rápido fim e acham que a origem disso estava em uma lesão cardíaca, devido às pancadas recebidas na flagelação. Sim, é verdade que também por isso o meu corpo ficou enfraquecido, mas ele já estava assim desde a ceia. Ele foi sendo despedaçado pelo esforço que eu fazia por ter ao meu lado o traidor. Foi assim que eu comecei a morrer fisicamente. Tudo mais não foi senão um aumento da agonia que já havia começado. Tudo o que eu pude fazer eu fiz, porque eu era uma só coisa com a caridade. Até na hora em que Deus caridade se afastava de mim, eu soube ser caridade, porque havia vivido nos meus 33 anos só de caridade. Nem se pode chegar a uma perfeição como a se requer para perdoar e suportar o nosso ofensor, se não tiver o hábito da caridade. Eu tinha e pude perdoar e suportar esta obra-prima de ofensor que foi Judas Iscariotes. Quarto, o sacramento atua
quanto mais alguém for digno de recebê-lo, e se faz digno disso com uma constante vontade que dobra a carne, e faz que o espírito seja superior e senhor dela, vencendo as concupiscências, acostumando o seu próprio ser na prática das virtudes e esticando-lhe a corda como de um arco, visando a perfeição das virtudes, sobretudo da caridade. Porque quando alguém ama, procura deixar contente o ser amado. João, que me amava como ninguém e que era puro, recebeu do sacramento o mais alto grau de transformação. Começou desde aquele momento a ser a águia, para a qual é uma coisa familiar e fácil alcançar as alturas do céu de Deus e fitar o sol eterno. Mas ai de quem recebe o sacramento sem estar digno de recebê-lo, mas tendo até aumentado sua humana indignidade com as culpas mortais. Então o sacramento se torna não uma semente de preservação, mas de corrupção e de morte, morte do espírito e putrefação da carne, pela qual ela se arrebenta, como diz Pedro, falando da de Judas. Ela não espalha sangue, esse líquido sempre vital e belo em sua cor de púrpura, mas expõe o seu interior escurecido por todas as sensualidades, uma podridão que extravasa da carne podre como a carniça de um animal imundo, objeto de náusea para os que passam. A morte do profanador do sacramento é sempre a morte de um desesperado, e por isso ele não conhece a plácida morte de quem está em graça, nem a morte heróica da vítima, que sofre profundamente, mas com seu olhar fixo no céu e a alma tranquila na paz. A morte do desesperado é atroz, contorções e terrores, é uma convulsão horrível da alma, já agarrada pela mão de Satanás que a sufoca para separá-la da carne com seu bafo nauseabundo. Esta é a diferença entre quem passa para outra vida depois de ter praticado nesta vida a caridade, a fé, a esperança, todas as outras virtudes e a doutrina celeste, nutrido com o pão dos céus, que o acompanha com seus frutos, ou melhor, com a sua presença real, na viagem extrema, e quem morre depois de ter levado uma vida de animal, tem uma morte de animal que não é confortado pela graça e pelo sacramento. A primeira é o fim sereno do santo para o qual se abre o reino eterno. A segunda é a espantosa queda do condenado, que percebe estar sendo precipitado na morte eterna e fica conhecendo num instante o que foi que ele quis perder e que não pôde mais reparar. Para uma morte foi um ganho, para o outro foi um despojamento, para um foi alegria, para o outro um terror. Isto é o que podereis receber, conforme for a vossa fé e o vosso amor, ou a vossa falta de fé e zombaria dos meus dons. Este é o ensinamento dessa contemplação. Capítulo 601 de Maria Valtorta. Introdução da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diz Jesus em 10 de fevereiro de 1944 ao Valtorta: E agora vem, ainda que nesta tarde estejais como alguém que está perto de expirar. Vem, pois eu quero conduzir-te até o meio dos meus sofrimentos. Longo vai ser o caminho que teremos que palmilhar juntos, pois que nenhuma dor me foi poupada. Não me refiro somente à dor na carne, nem só a da mente, nem só a do coração e nem só a do espírito. É de todas elas. Eu experimentei o sabor, com todas eu me nutri, com todas matei minha sede até morrer por causa delas. Se tu apoiasses tua boca sobre os meus lábios, perceberias que eles conservam ainda o amargor de um grande sofrimento. Se tu pudesses ver minha humanidade em sua veste, que agora está resplandecente, verias como aquele fulgor todo provém dos milhares e milhares de feridas que me cobriram, como uma veste de viva púrpura, os meus membros lacerados e exangües, fustigados e transpassados por amor de vós. Agora a minha humanidade está resplandecente, mas houve um dia que tinha em si a perfeição da beleza física, por ser filho de Deus e da mulher sem mancha. Apareceu então feio aos olhos de quem olhava para ele com amor, com curiosidade ou com olhares de desprezo, um verme, como diz Davi, uma vergonha para a humanidade,
uma coisa rejeitada até pela camada mais baixa da sociedade. O amor ao Pai e às criaturas do Pai foi o que me levou a abandonar meu corpo nas mãos dos que me batiam e a oferecer meu rosto aos que me davam bofetadas e aos que escarravam sobre mim, aos que achavam estar fazendo uma boa obra, quando me puxavam pelos cabelos ou me arrancavam a barba. Feriam-me a cabeça com espinhos, fazendo que a terra se tornasse cúmplice deles, e que os frutos por ela produzidos se tornassem tormentos infligidos ao Salvador, esticando meus membros, pondo à vista os meus ossos, arrancando minha roupa, dando assim à minha pureza a maior de todas as torturas, pregando-me a uma peça de madeira, que depois eles puseram em pé, comigo nela pendurado, como se fosse um cordeiro degolado, e posto nos ganchos de um açougueiro, e berrando ao redor de mim, agonizante, como acontece com um bando de lobos famintos, aos quais o cheiro do sangue os faz ficar ainda mais ferozes. Acuado, acusado, condenado e morto, traído, renegado e vendido, abandonado até por Deus, porque sobre mim estavam os delitos que eu havia assumido. Tornei-me mais pobre do que o mendigo que foi roubado pelos ladrões, pois não me foi deixada nem mesmo a minha veste que cobria minha nudez de Marte. Além da morte, não fui poupado nem mesmo da ofensa de uma ferida e das calúnias dos inimigos. Mergulhado na lama de todos os vossos pecados, fui jogado à profundeza escura da dor, sem ver mais a luz do céu, que correspondesse ao meu olhar de moribundo, nem a voz divina que respondesse à minha última invocação. Isaías nos diz qual a razão de tão grande dor. Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos males e suportou as nossas dores. As nossas dores, sim, foi em lugar de vós que as suportei, para aliviar as vossas, para amenizá-las, para anulá-las, se me tivesseis sido fiéis, mas não quisestes sê-lo. E com tudo isso, que foi que eu ganhei? Vós olhastes para mim como para um leproso, um castigado por Deus. Sim, estava sobre mim a lepra dos vossos infinitos pecados. Estava sobre mim como uma veste de penitência, como um cilício. Mas como é que não me vistes, Deus que brilhava na luz da sua infinita misericórdia, com aquela veste posta sobre sua santidade em vosso favor? Coberto de chagas por causa das vossas iniquidades, traspassado pela vossa perversidade. Como diz Isaías, que com seus olhos de profeta via o Filho do Homem transformado em uma ferida para curar a ferida dos homens. Quem dera houvesse feridas só em minha carne. O ponto em que mais me feristes foi no sentimento e no espírito, tanto de um como do outro. Vós fizestes objetos de vosso desprezo e alvo de vossos ataques. Me golpeastes na amizade que eu vos havia oferecido, através de Judas, na fidelidade que eu esperava de vós, através de Pedro que me negou, na gratidão por meus benefícios por meio daqueles que me gritavam que ele morra, depois que eu os havia ressuscitado de tantas doenças, através do amor pela dor infligida à minha mãe, através da religião, declarando-me um blasfemador contra Deus, eu que pelo zelo da casa de Deus me havia colocado nas mãos do homem para encarnar-me, sofrendo durante a minha vida inteira e abandonando minha ferocidade humana sem dizer nenhuma palavra, sem deixar escapar nenhum lamento. Teria bastado um olhar meu para reduzir a cinzas tanto os acusadores e os juízes como os carrascos, mas eu tinha vindo voluntariamente para consumar o sacrifício e como um cordeiro, pois eu era o cordeiro de Deus e continuo a sê-lo eternamente. Deixei-me levar para ser despojado e morto e para fazer de minha carne a vossa vida. Quando fui levantado na cruz, eu já estava acabado pelo sofrimento sem nome, com todos os nomes,
Eu comecei a morrer desde Belém, ao ver a luz da terra tão cheia de angústias e diferente para mim, que era o vivente do céu. Continuei a morrer na pobreza, no exílio, na fuga, no trabalho, na incompreensão, nas torturas, nas mentiras, nas blasfêmias. Foi isso que o homem deu a mim, que tinha vindo para uni-lo a Deus. Maria, olha para o teu Salvador. Ele não é branco em sua veste, nem louro em sua cabeça, mas tem aqueles olhos de safira que tu já conheces. Sua veste está vermelha por causa do sangue, rasgada e coberta de imundícies e escarros. Seu rosto está inchado e torturado. Seu olhar está coberto pelo sangue que escorre pelo pranto, e está olhando para ti através dessa crosta e da poeira que pesa sobre as pálpebras. Estás vendo minhas mãos? As duas já estão feridas e esperando a última ferida. Olha, meu pequeno João, como me olhou o teu irmão João. Atrás de mim, por onde eu passei, há rastros cheios de sangue. O suor que ainda ficou da agonia do horto faz escorrer o sangue das feridas feitas pelos flagelos. A palavra sai com um hálito já cansado de um coração que está morrendo por uma tortura que nem tem nome, dos lábios secos e machucados. De agora em diante me verás muitas vezes assim. Eu sou o rei da dor e virei falar-te da minha dor com a minha veste real. Acompanha-me, não obstante a tua agonia. Eu saberei, pois eu sou piedoso, por diante dos teus lábios intoxicados pela minha dor, também o mel perfumado de contemplações mais serenas. Mas por enquanto deves ter preferência por estas de sangue, porque por estas tu tens a vida, e com elas levarás outros a vida. Beija minha mão ensanguentada e vigia, meditando sobre mim, Redentor. Vejo Jesus, ela disse, como ele se descreve esta noite das 19 em diante. Estou agonizando. Diz-me Jesus nesta manhã do dia 11 de fevereiro de 1944. Não sei se mesmo. 44. Ontem à tarde eu quis apenas falar-te de mim sofredor, e por isso iniciei a descrição e a visão dos meus sofrimentos. Ontem à noite foi a introdução, e tu estavas tão acabada, querida amiga, mas antes que aquela agonia volte, eu devo fazer-te uma doce censura. Ontem pela manhã tu foste egoísta. Tu dissestes ao Pai, esperamos que eu viva, pois o meu cansaço é o maior. Não, o dele é o maior, pois é bem cansativo e não é compensado pela felicidade de ver e de ter Jesus presente, como tu o tens, até com sua santa humanidade. Não sejas nunca egoísta, nem nas coisas mínimas. Uma discípula, um pequeno João, deve ser muito humilde e muito caridoso com o seu Jesus. E agora vem ficar comigo. As flores desabrocham. Chegou o tempo da poda. Nos campos já se ouviu a voz da rolinha, e são as flores nascidas nas poças de sangue do teu Cristo. E aquele que vai ser cortado como um ramo podado é o Redentor. E a voz da rola que chama a esposa para o banquete de suas núpcias dolorosas e santas. É a minha que te ama. Levanta-te e vem, como diz a missa de hoje. Vem para contemplar e sofrer. É esse o dom que eu concedo aos meus prediletos. Então vamos sofrer com Jesus rezando mais um pouquinho o trecho aqui da hora 4, das horas da paixão. Oh, meu Jesus, meu flecheiro divino, desde o teu preciosíssimo peito, tanto é o fogo que ele contém, que para propiciar um pouco de alívio às tuas chamas e dar uma breve pausa ao teu trabalho, começas a brincar com as almas que vão a ti, disparando contra elas as flechas de amor que saem do teu peito. O teu jogo consiste em lançar flechas, dardos e setas, e quando elas atingem as almas, tu fazes festa. Mas muitas vezes a Jesus rejeitam-nas, enviando-te em contrapartida flechas de insensibilidade, dardos de frieza e setas de ingratidão. Ficas então tão aflito a ponto de chorares amargamente. Ó Jesus, eis o meu peito pronto a receber não só as tuas flechas destinadas a mim, mas também aquelas que as outras almas rejeitam. E assim
Já não serás derrotado no teu jogo de amor. Assim, repararei também as insensibilidades e friezas e ingratidões que delas recebes. Ó Jesus, beijo tua mão esquerda e quero reparar todos os toques ilícitos ou reprováveis que são feitos na tua presença e te suplico, conserva-me sempre perto do teu coração. Ó Jesus, beija a tua mão direita e tenho a intenção de reparar todos os sacrilégios, de forma especial as missas mal celebradas. Quantas vezes, meu amor, tu és obrigado a descer do céu em mãos e peitos indignos, e embora sintas náuseas, ao encontrar-te naquelas mãos, o amor força-te a permanecer ali. Aliás, em alguns dos teus ministros, encontras os renovadores da tua paixão, que com os seus enormes crimes e sacrilégios renovam o dissídio. Jesus tem um medo até de pensar nisso, mas infelizmente, assim como na paixão estava nas mãos dos judeus, estás agora nessas mãos indignas como um cordeirinho manso, esperando de novo a tua morte, mas esperando também a conversão delas. Ó Jesus, como sofres! Quanto desejaria uma mão amante para te libertar dessas mãos sanguinárias. Ó Jesus, quando te encontrares em tais mãos, peço-te que me chames para perto de ti, e para reparar-te irei te cobrir com a pureza dos anjos, perfumar-te com as virtudes para diminuir a náusea que sentes ao encontrar-se em tais mãos. Te oferecerei o meu coração como salvação e refúgio. Enquanto estiveres em mim, rezarei a ti pelos sacerdotes, a fim de que todos se tornem teus ministros dignos. Assim seja. Ó Jesus, beijo teu pé esquerdo e quero reparar-te por aqueles que te recebem por costume e sem as devidas disposições. Ó Jesus, beijo teu pé direito e desejo reparar por aqueles que te recebem para te ultrajar. Por favor, imploro-te. Quando ousarem fazer isso, renova o milagre que fizeste em Longuinho e como o curaste e o converteste ao contato com o sangue que jorrou no teu coração trespassado por sua lança. Assim também, ao teu contato sacramental, converte as ofensas em amor e os agressores em amantes. Ó Jesus, beijo teu docíssimo coração, no qual são derramadas todas as ofensas, e quero reparar-te de tudo para te dar por todos uma retribuição de amor e ainda contigo partilhar as tuas dores. Ó flecheiro celeste, se alguma ofensa passar despercebida minha reparação, peço-te que me aprisiones em teu coração e em tua vontade, a fim de que eu repare tudo, pedirei à doce mãe que me conserve sempre ao teu lado, a fim de que eu possa reparar tudo por todos. Juntos te beijaremos e, reparando-te, afastaremos de ti as ondas de amarguras que recebes das criaturas. Por favor, ó Jesus, recorda-te que também sou uma pobre alma pecadora. Encerra-me no teu coração e com as correntes do teu amor, não só me aprisiona, mas acorrenta um por um dos meus pensamentos, afetos e desejos. Prende minhas mãos e os meus pés ao teu coração, para que eu não tenha outras mãos nem outros pés senão os teus. Assim, meu amor, meu cárcere será o teu coração, as minhas correntes serão formadas pelo amor, as tuas chamas serão o meu alimento, tua respiração será minha, os portões que me impedirão de sair serão a tua santíssima vontade, e assim só tocarei o fogo. Não verei mais nada senão chamas que, enquanto me deram vida, me darão uma morte, como a que tu padeces na hóstia sagrada. Eu te darei a minha vida, e assim, enquanto permanecer prisioneiro em ti, tu ficarás livre em mim. Acaso não é esta a tua intenção? Ao ficares prisioneiro na hóstia para ser exposto em liberdade pelas almas que te recebem, adquirindo vida nelas? E agora, em sinal de amor, abençoa-me, dá um místico beijo de amor à minha alma, enquanto te abraço e permaneço unido a ti. Ó, meu doce coração, vejo que depois de teres instituído o Santíssimo Sacramento e de teres visto a enorme ingratidão e as ofensas das criaturas aos excessos do teu amor, embora fiques ferido e amargurado, não recuas e, ao contrário, queres afogar tudo na imensidão do teu amor. Ó Jesus, vejo que te dás em comunhão aos teus apóstolos e depois acrescentas que aquilo que fazes também eles o devem fazer, dando-lhes o poder de consagrar e por isso os ordenas sacerdotes. Então, depois que cumpriste tudo, toma contigo os teus apóstolos e te encaminhas para o horto do Getsemane, para dares início à tua dolorosa paixão. Eu te seguirei em tudo para te ser fiel companhia. Amém. Fio-te. Ó meu bom Jesus, dai-nos a sua carne como alimento e nós lhe daremos como alimento nosso amor, nossa vontade, nossos desejos, nossos pensamentos e nossos afetos.
Assim competiremos com o seu amor. Nada faremos entrar em nós que não seja tu mesmo, de tal forma que tudo o que fizermos deve servir como alimento a ti, Jesus. Nosso pensamento deve ser alimento para o seu pensamento divino, ou seja, pensar que Jesus está escondido em nós e que o alimento do nosso pensamento é para Ele. Assim, pensando santamente, alimentaremos o pensamento dele nas nossas palavras, nossas emoções, nossos afetos, desejos, passos, nossas obras, tudo deve servir como alimento a Jesus. Devemos ter a intenção de alimentar as criaturas em Jesus. Ó meu amado Jesus, nesta hora tão substanciaste a ti mesmo no pão e no vinho. Por favor, ó Jesus, tudo o que digo e faço seja uma contínua consagração de ti em mim e nas almas. Minha doce vida, quando entrares em mim, faz com que cada uma das minhas emoções, meus desejos, pensamentos e palavras possam sentir o poder da consagração sacramental, de maneira que, consagrando todo o meu pequeno ser, me transforme em muitas hóstias para dar-te as almas. Ó Jesus, meu doce amor, que eu seja tua pequena hóstia para poder encerrar a ti próprio em mim como hóstia viva. Ó meu Jesus, divino Redentor, leva-me contigo com os teus 3 caros apóstolos para assistir a tua agonia no horto do Getsemane. Advertido pela doce repreensão que tu deste a Pedro e aos outros discípulos adormecidos, quero vigiar ao menos 1 hora contigo no Getsemane. Quero sentir ao menos uma dilaceração do teu coração agonizante, um hálito da tua respiração aflita. Quero fixar o meu olhar sobre o teu rosto divino e contemplar como empalidece, perturba-se, angustia-se e se curva até o chão. Ó meu Jesus sofredor, veja agora como a tua pessoa vacila de um lado para o outro e por fim cai, como as tuas mãos endurecidas se entrelaçam. Começo a ouvir os gemidos, os gritos de amor e de dor incompreensíveis que elevas ao céu. Ó Jesus agonizante no horto do Getsemane, nesta hora em que te faço companhia, faz correr sobre mim um rio, uma aspersão daquele adorável sangue que corre como torrentes de todos os teus membros adoráveis. Ó rio de sangue preciosíssimo do meu sumo bem, que agonizas por mim, que eu te sorva, te beba até a última gota, e contigo aspire e beba um gole, ao menos do cálice amargo do dileto, e sinta dentro de mim as dores do seu divino coração. Antes sinta partir-se o meu coração pelo arrependimento de ter ofendido meu Senhor, que por mim passa por uma agonia de morte. Ah, meu Jesus, dai-me a graça. Ajuda-me a sofrer, a suspirar e chorar contigo ao menos 1 hora no jardim das oliveiras. Ó Maria, Mãe dolorosa, faz-me sentir a compaixão do teu coração trespassado por Jesus agonizante no Getsemane. Amém. Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguiremos para o capítulo 602 da Valtorta Getsemane.